planejado, ser confiante, ser determinado. Ser Vopa, 57 anos, o consórcio de quem realiza. E já está com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News Curitiba, o Matheus Saroli, filho do Caio Júnior, que é nosso convidado de hoje, para falar da pré-venda do livro Caio Júnior, o ídolo, o ser humano e sua jornada inesquecível. Uma ótima tarde para você, Matheus, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por me receber, por ter a oportunidade de estar lembrando da história do meu pai, falar um pouquinho sobre o livro. Não tem como esquecer, né? Eu trabalhei, né? Tô aí na lida há muitos anos. Linhares Júnior também. A gente particularmente teve uma vivência um pouco mais próxima aí do Caio Júnior no dia a dia. Eu inclusive, assim, eu tenho um gol histórico do Caio, né? Que aconteceu lá em Cambará, acho que no pentacampeonato do Paraná Clube, né? Que começou o Maneco participou, né? Foi assistência do Manuel Fernandes, né? E eu lembro desse gol até hoje, né? A bola foi pra lateral, era 43 minutos, um negócio assim do segundo tempo. O Maneco largou todo o equipamento. Os gandulas já tinham sumido. Os gandulas já... porque o Matsubara tinha lá um incentivo, né? Do Atlético, que tava disputando o título. Aí o Maneco correu atrás da bola, perto do murinho ali, jogou a bola pro Ednelson. O Ednelson bateu o lateral pro Ricardinho. O Ricardinho virou a bola na ponta direita pro Denilson. E o Denilson cruzou ali mais ou menos dentro da área, assim, pro Caio. Ele tocou de cabeça cruzado lá no outro canto, né? E foi o gol da vitória do Paraná. Se o Paraná não ganha aquele jogo, o Atlético passava a ter a vantagem, né, para ser o campeão paranaense naquele ano. Então foi um gol assim, talvez o gol mais importante de todo o campeonato, né, pro Paraná chegar ao título, porque se não sai aquele gol, o Paraná não seria campeão. Eu tive o prazer de trabalhar junto com o Matheus, né? Com o Caio, infelizmente, não tive tanto contato. Sim, o Caio era um cara de casa, né? Eu trabalhava na Rádio Banda B e o Caio era o único convidado que ia na Banda B e buzinava na frente do portão, porque ele sabia que iam abrir pra ele, dele abrir e entrar no estacionamento. Nem eu deixava o carro no estacionamento da Banda B, o Caio Júnior entrava tranquilamente, como convidado mesmo, né? Inclusive, a última vez que eu tive a oportunidade de entrevistar o Caio num programa, ele contou pra gente em off que tava acertando com a Chape naquele momento, né? E ele viajou pra Chapecó uma semana depois pra conseguir fazer aquela campanha brilhante que fez e que infelizmente acabou de uma maneira trágica, né? E ontem fez 7 anos, né? Como é que é pra você tá promovendo esse livro agora, né? Um momento... Eu sei do seu sofrimento, sei, porque eu vivi muito tempo naquela época. E como é que é pra você hoje relembrar tudo isso, mas trazendo histórias boas, histórias felizes e relembrando realmente o que fica, né? Que é a parte boa do seu pai. Com certeza. É um momento especial para nós, né? Meu pai sempre teve um sonho de ter um livro, inclusive tinha começado a escrever, e aí nosso grande parceiro Adriano, com alguns anos de trabalho, conseguiu fazer, né, esse sonho tornar uma realidade. Então, esse momento a gente... é uma data especial, a gente sente, né? A gente continua sentindo, as coisas vão mudando um pouco ao longo do tempo. Hoje eu consigo ter um pouco mais de gratidão pelas coisas que vivi, e um pouco mais tranquilo. As saudades, né? As saudades vão sempre estar com a gente, tristeza, mas feliz por poder estar mostrando esse lado dele que muitas pessoas não conhecem, muitas histórias legais, um pouco da trajetória, toda a trajetória dele como atleta, como treinador, o que aconteceu no meio dessas duas carreiras, e então é uma situação que a gente fica muito feliz de poder estar trazendo para mostrar para mais pessoas o que a gente pode viver de perto. Quem ler o livro vai acompanhar o quê? O que tem ali dentro? Dá pra dar um spoiler? Claro, fala bastante sobre a história dele, né? O que aconteceu, todas as dificuldades, como as coisas acabaram acontecendo, a transição de um cargo para outro, né? O que aconteceu na vida dele após o término da carreira de jogador até ser treinador efetivamente, e depois treinador de sucesso, né? Tem esse momento também bem importante da vida dele, que é bem detalhado. Conta sobre as equipes, né? Como jogava cada time, e algumas outras situações, bastante histórias, né? Com pessoas importantes ao longo da vida dele.
Assim, como é que foi essa mudança, assim? Você devia ser muito jovem, mas quando teu pai encerrou a carreira como jogador, ele teve uma transição conosco, né, na crônica esportiva, como comentarista, e de repente surgiu um convite do Paraná Clube para ele ser treinador, né? E ele estava se preparando, ele tinha estudado, e era o sonho dele ser treinador, e ele até avisou a gente, se não me engano, ali no Madalosso, ali estava tendo um jantar de confraternização dessas premiações de melhores do ano e tal, e que ele iria no outro dia começar a trabalhar no Paraná Clube, né? Como é que foi para vocês da família receber essa mudança drástica de vida, né? De jogador para cronista e de repente treinador? Foi um momento, assim, difícil, porque foi difícil para ele, né? Então, consequentemente, para nós como família. Mas era um cara muito estudioso, né? Sempre preparado pro que podia surgir. Ele sempre nos falava que gostava muito de ser comentarista, então ele estava feliz, né? Nesse período ali da transição após o término da carreira de jogador. Mas aí outras situações foram aparecendo, ele se motivou, né? Teve um início legal como treinador, algumas passagens marcantes, algumas que deixaram ele bastante triste, decepcionado, né? Que até meio que fizeram ele largar esse caminho e voltar para a função de comentarista, e aí eventualmente ele retorna para o Paraná em 2006, e aí realmente a carreira decola, né? E muitas coisas acontecem, mas foi um período legal, importante, de crescimento e fez parte da nossa vida. O Paraná foi, assim, os últimos grandes momentos de glória do Paraná foram com o Caio, né? Que foi 2006, 2007 foi para Libertadores, né? E um pouco antes, né? Ele volta a ser comentarista por um curto período de tempo, né? Nesse na ponto televisão, ali, né? né? Mas é que daí porque antes teve o Cianorte, né? Sim. Que daí teve aquele jogo histórico contra o Corinthians e tal, que o Cianorte vence o jogo, e daí depois acaba 3-0, perdendo. né? Isso. E depois perde 5-1. 5-1 em São Paulo. Pacaembu, né? No Pacaembu. Esse jogo é histórico também. Claro. Com certeza marcou muito a vida dele, na carreira dele também, porque, você fazer um 3-0 no Corinthians, independente da eliminação depois, Tinha algo. Teves no Corinthians. Exatamente, Teves, Mascherano, era um timaço. Tinha Nilmar, tinha Roger Flores, que inclusive joga naquele jogo. Era um timaço também, né? Mas como é que era? Porque ele sempre gostou muito de comentar, né? Sim. Ele sempre gostou. Sempre que a gente convidava ele pra participar de programa, ele participava na hora. Se ele estivesse em Curitiba, ele ia tranquilo, ficava lá 1-2 horas se precisasse. Mas é claro que o futebol era o grande sonho, né? Mas você lembra dessa época? Porque você era novo ainda, você tinha o quê? 16, 17 anos? Na época do Cianorte, 14 anos. Na época... Essa transição ali dos 11 aos 15, 16. Lembro muito desse jogo em Maringá, né? Foi no Ilhéus. Foi Maringá. Então foi 3-0, era o time, os Galácticos, né? Que eles chamavam do Corinthians ali, com todos esses jogadores. Carlos Alberto, Passarella era o treinador. Então deu uma mexida boa aí no Brasil com a repercussão daquele jogo, né? Não aguentou no segundo jogo, foi difícil. O pessoal que tava lá disse que tremeu bastante o Pacaembu e que foi difícil de aguentar, mas faz parte, ninguém esperava que houvesse a vitória na primeira partida, então aquilo colocou o nome dele no mapa, com certeza. Foram 2 campeonatos paranaenses muito bons também no Cianorte, se eu não me engano, um até as quartas de final, o outro até a semifinal, então aquilo colocou ele de vez no mapa mesmo e trouxe boas lembranças para nós. Foi uma cidade que está marcada na nossa vida, foi muito importante para a carreira dele, e depois ele conseguiu dar seguimento a partir desse momento que foi importante. Eu, como Linhares Júnior, né, a gente trabalhou no Mesa Redonda, juntamente com o Caio, iniciando lá. Eu era jovenzinha, 18, 19 anos e tal. Eu também era, né? E aí depois, claro, eu tive o prazer de acompanhar toda essa linda história do Caio aí no comando do Paraná Clube. E eu vasculhei hoje pela manhã lá o meu arquivo pessoal no meu YouTube e achei essa relíquia, que é essa reportagem do ano de 2002, quando o Caio Júnior foi apresentado como treinador do Paraná Clube. Vamos conferir. Ó, Wilton, vamos! Volta lá! Fala, Maurílio! Técnico novo, vida nova. Esta é a filosofia paranista. Para comandar o tricolor, a diretoria apostou numa prata da casa. Caio Júnior foi pentacampeão pelo Paraná Clube em 97. Nós tínhamos que ganhar 5 jogos. Nós ganhamos os 5 jogos e fomos pentacampeões.
falei isso para os jogadores e eles também têm um pouco disso, sabe? O espírito que reina aqui é de muita união, de muita luta. Ele estava comandando a equipe juniores e o fato de encarar o profissional pela primeira vez não assusta o treinador. A reação que eu tive foi de muita tranquilidade, assim, sabe, de segurança e como eu pude trazer também o Omar, que é uma pessoa da minha confiança, fiquei muito tranquilo, fui muito bem recebido pelos jogadores. A diretoria paranista já avisou, nada de reforços para o supercampeonato. Caio Júnior está satisfeito com o elenco e quer o título de todas as maneiras. E vou procurar o melhor resultado possível, que é o de ser campeão. Isso eu vou buscar com afinco e sonho todos os dias com esse título, que acho que vai ser muito importante para a minha carreira. É uma pessoa que todos nós já conhecíamos e ele também tem um conhecimento bom do grupo. E isso daí acho que foi uma decisão. Ah, muito legal ver esses momentos. Tem até uma foto aí, Tarcísio, vamos colocar já. Essa foto quem tirou foi o Valquírio Aureliano, eu entrevistando o Caio na Vila Capanema. E dá uma olhada ali no meinho. Papagaio de pirata. A papagaio de pirata, Janaína Castilho no meio, divide o Caio ali. Essa foto é maravilhosa lá, a Jana ali no meio, cara, muito legal. Toda produzida de blazer, né? Foto na Vila Capanema. E a Jana tá de licença maternidade, mas mandou também pra gente um registro muito legal dela, da época de repórter, entrevistando Caio Júnior e Leverkusen. Ela até confidenciou que os dois, nesse dia, ela estava fazendo uma entrevista sobre a passagem dos dois, a vivência deles no Japão. Sim. Então, obrigada, Janaína Castilho, por mandar também essa lembrança muito bacana hoje aqui no Bate Pronto Curitiba. Eu até ia perguntar isso pra você, porque é claro que a vida de quem trabalha no futebol ela é muito diferente, né? Até em questão com família, né? Porque tem você, tem seu irmão, tem a sua mãe, e, pô, seu pai trabalha no Japão, seu pai trabalha no Emirados Árabes, trabalha no Catar. Jogou em Portugal. Né? E trabalhou, obviamente, em várias outras cidades também, sim, né? Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que era pra vocês essa interação com ele, com todas essas viagens, com todas essas mudanças? Cara, realmente é uma carreira diferente, né? É uma profissão diferente. Eu acho muito legal, né? Tudo que a gente pôde viver. É claro que quando mais novinho tem bastante mudança, né? Isso é um pouco difícil. Meu irmão pegou bastante isso na época dele como treinador. Mas ele sempre fez tudo que ele podia fazer para estar presente, né? Então, se tivesse um dia de folga, estava aqui e depois voltava. A gente também sempre tentava acompanhar, né? A partir da carreira de treinador, a partir de 2006, 2007, que ele vai para Palmeiras, a gente, como família, não vai ainda, mas depois, a partir de 2008, com Goiás, Flamengo, a família já começa a seguir ele novamente. Então, a gente sempre esteve muito próximo, bastante viagem, mas faz parte, é uma parte que é difícil para o pessoal que trabalha, é uma rotina cansativa, dificulta para a família também, mas todo o esforço que ele podia fazer e que a gente podia fazer para estar junto, a gente fez. Então, vivemos também coisas maravilhosas nesses países. Eu fiquei um tempo no Japão, acho que morei lá uns 5, 6 meses. Meu irmão morou no Catar, morou nos Emirados. Então, foram experiências marcantes, né? Onde a gente não morou, a gente visitou. Então, foi muito legal. Nessa passagem aí da Chapecoense, eu tive a oportunidade de transmitir um jogo lá em Chapecó, do Atlético com a Chapecoense pela Copa do Brasil. Foi o jogo da volta, né? Na ida foi 0-0 aqui, daí foi 1-1 lá em Chapecó. Essa foi a última vez que eu vi o Caio, inclusive entrevistei, tava fazendo a Chape nesse jogo, no estádio. Então, e esse jogo, eu fiquei hospedado no Hotel Bertazzo, lá onde o teu pai morava, né? Tava eu e o Wagner Villaron lá pelo Sport TV para transmissão. Aí o seu pai, a gente conversou muito no café. No jogo de ida aqui eu tinha cometido uma gafe, né? Porque apareceu o Almir Domingues no banco de reserva e eu chamei ele de Riva Carli, né? O professor Riva Carli aí, né? E aí começaram a pegar no pé do Almir, né? Eu falei, pô, mas Almir, aí o Almir eu encontrei ele lá também, né? Ele foi reclamar, falei, porra, Almir, mas a última vez que eu te vi você tinha cabelo, né? E eu sei que ele sempre foi carequinha e tal, né? Daí eles ficaram zoando e lá e tal. E aí a gente tomou café junto lá e o Caio deu a preleção pro time, pro jogo à noite, e ele convidou a mim e ao Villaron para acompanhar a preleção. Depois que ele deu a preleção pros jogadores, saiu todo mundo, ficou só ele e a comissão técnica dentro da sala, no hotel, né? E ele, assim,
não exatamente como ele fez para os jogadores, mas ele fez um resumão da pré-eleição, explicou todo o trabalho, como era o trabalho de observação do Atlético, os vídeos que ele apresentou para os jogadores, como ele organizou o posicionamento do time para a partida, que tipo de estratégia de jogo o time tinha. Então, por exemplo, joga aqui, ele falava que ele gostava muito de jogar em triângulos, né? Então ele trabalhava com triângulos de jogadores e quando apertava a marcação ele já tinha um esquema para virar o jogo que os caras já sabiam que iam receber a bola do outro lado lá. Sim. Então ele explicou assim didaticamente todo o trabalho de preparação do time para a partida contra o Atlético. Ele explicou assim, mostrou também em vídeos o que ele esperava do Atlético, o tipo de bola longa que o Atlético gostava de usar, né? E certamente assim, isso era um diferencial, porque se ele conseguia explicar tanto tranquilo para vocês, imagina para o cara que tá treinando todo santo dia ali. Exatamente. Era muito mais fácil do cara entender. Não, e foi assim uma palestra maravilhosa, assim, porque a gente como cronista e tal, a gente não tem a oportunidade de ver isso. Passar por isso. Né? A gente não tem esse tipo de experiência, né? Foi o único treinador que me convidou para ver uma palestra, né? Legal. Até hoje na minha vida profissional de cronista esportivo. Antigamente a gente até conversava muito com treinadores assim, em saguão de hotel, quando você estava hospedado no mesmo lugar, havia uma facilidade de você conversar até com jogadores e tal. Mas um negócio desse só o Caio fez e foi um negócio muito gentil e muito bacana, assim, sabe? E a forma como ele explicou pra gente como jogava o time da Chapecoense, como ele explicava para os jogadores, né, dava para você perceber o tamanho do treinador que ele era, né? Isso foi uma coisa que eu guardo na minha memória até hoje, assim, uma lembrança muito bonita que eu tenho do teu pai, que foi um grande amigo meu, pessoal, né? Trabalhamos junto em rádio, né? Ele como jogador no Paraná, esse gol que eu comentei, depois ele como treinador, né? Então a gente trocava muita mensagem, né? Eu tinha o Caio, eu tinha o telefone dele, então enfim, né? Foi um negócio assim marcante, sabe? E eu via no seu pai assim um treinador. O seu pai certamente chegaria algum dia a ser um cara de seleção brasileira, sabe? Pela forma como ele trabalhava, pelo conhecimento, por tudo que ele estava construindo, né? Por tudo que ele estava construindo, sabe? Sim. Eu acho que ele seria um cara que teria a oportunidade um dia de chegar à seleção brasileira, tenho certeza disso. Seria muito legal, né? A gente pensava nisso, né? Era um sonho dele. Ele tinha esse sonho e tinha o sonho de treinar o Paraná pro resto da vida sem receber. Eram os dois sonhos que ele tinha. E a gente tinha que cortar às vezes um pouco, porque ele queria antecipar esse sonho e eu falava, calma, ainda não é a hora. Então não aconteceu, né? Mas esses momentos assim ficam marcados. Também lembro de muitos momentos de palestras, de viagens, né? Porque são momentos assim especiais. Realmente são momentos mágicos, assim, porque são coisas que pouca gente pode presenciar, né? A não ser quem tá dentro ali do dia a dia do clube. Então são situações muito legais, muito marcantes. Lembro de alguns momentos marcantes na carreira dele, e esse caminho estava sendo trilhado, né? A escolha pela Chapecoense no retorno para o Brasil é justamente para ter a possibilidade de mostrar o trabalho dele, né? Então ele tinha algumas outras situações. Se não me falha a memória, acredito que tinha possibilidade com o Fluminense, com o Vasco, em 2016. E aí ele opta pela Chapecoense, ele, a comissão, nós todos ali, né? Por ter a possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais duradouro, né? Ele estava um bom tempo fora do Brasil, queria voltar tendo um pouco mais de estabilidade, e acabou que aconteceu. Só infelizmente terminou da maneira que terminou, né? Mas foi a escolha correta em termos da carreira dele e de como ele poderia mostrar o trabalho dele. Foi, aliás, uma das madrugadas mais duras, né? Que eu tinha transmitido o jogo da ida, né, do São Lourenço, o jogo da volta do São Lourenço, e lá no Rio, eu estava no Rio, não fui no estádio porque tinha só 2 cabines disponíveis, né? Eu tinha também uma relação assim, não de amizade muito próxima, mas com o Danilo, que foi o Danilo começou a carreira lá em Engenheiro Beltrão, no time do meu irmão lá, que ele é de Cianorte ali, né? Conversei nesse mesmo dia da palestra muito com ele ali, falamos muito do Engenheiro Beltrão e tal, né? Que o Danilo tinha jogado lá. E ele me mandou áudio depois da classificação, né? Aquela defesa dele que foi monumental no fim do jogo, né? E ver aquele momento, né? Que tava o time vivendo, né? Seria campeão
decisão, eu acredito, no campo, né? Depois foi em memória, mas foi, né, talvez dos momentos mais terríveis de toda a história, né? Sim. E a gente, né, além do Caio, muitos amigos da crônica, né? Enfim, E a falta de informações era muito difícil naquele momento. Difícil, foi uma tensão muito grande. Porque eu sou um cara que eu tenho muita insônia, eu tenho muita dificuldade para dormir. Então eu geralmente durmo de madrugada. E naquela noite especificamente, no Twitter apareceu que tinha desaparecido o avião da Chapecoense do radar. E eu e o Grayson começamos a conversar, né? O Grayson Assunção, que hoje trabalha inclusive com o Matheus, na época era o coordenador da equipe da Banda B. A gente começou a conversar, tanto que a gente decidiu abrir o jornal da Banda B 1 hora antes com um especial da Chape para falar só sobre aquilo. 4 da manhã a gente estava abrindo o programa na rádio, porque as informações não eram boas, né? A informação da Rádio Caracol de Medellín, e a gente acompanhando eles, colocava eles no ar, conversava com um, conversava com o outro. Foi realmente agoniante, né? Fiquei... Tanto que depois a gente reprisou o programa que tivemos com o Caio, que foi o jogo na rádio. Na segunda-feira, porque isso foi de segunda para terça, né? De madrugada. Na segunda-feira teve um jogo do Coritiba no Couto Pereira, e foi o dia que se confirmou que o jogo da volta da final seria no Couto Pereira, né? Sim. A gente confirmou isso e tal, e seria muito legal, né? A gente ver o jogo em Curitiba, que é a cidade do Caio, né? Então, ele não nasceu aqui, Sim, mas ele fez a vida aqui, né? Futebolística no final da carreira e tal. Qual que você acha que foi o grande legado que seu pai deixou? Cara, eu vejo que ele... Desculpa falar isso, entendeu? Claro, assim, fica tranquilo, Linhares. São coisas que estão latentes, né, na nossa vida. A gente, em tudo que... assim... Sei lá, é difícil falar, né? Foi um momento tenebroso e... Assim, eu imagino para vocês que para nós é muito difícil, né? Foi uma madrugada terrível, né? Assim... Até, só te interrompendo, o Edson Schuppel até fala que o Matheus tá aqui porque esqueceu o RG. Isso. Eu esqueci o passaporte e tal, e aí foi uma história, assim, que foi bem marcante, né? De eu não ter embarcado, realmente, eu não precisava do passaporte, mas eu e meu pai não sabíamos. E aí, a hora que aconteceu a conversa, como as coisas aconteceram, então essa história realmente, assim, salvou minha vida, né? Então, mas foi uma noite muito difícil, muita falta de informação, total desinformação, não conseguia descobrir nada, tentando uma coisa... Todo tipo de contato com qualquer pessoa e aquela agonia, né? Então, e seguiu, né? E assim seguiu, né? Não foi somente ali a madrugada, né? Infelizmente. E aí ficamos ali. Mas, cara, acho que o legado, assim, que meu pai deixou, né? Principalmente, assim, para as pessoas tanto que conheceram, que trabalharam com ele, quanto pessoas que admiravam o trabalho dele, seguem na profissão, eu escuto muito isso hoje, é a maneira de lidar com as pessoas, sabe? Então, todo mundo fala muito bem dele, em todos os lugares, né? Então, quem foi o roupeiro dele no Irati, ou quem trabalhou com ele na rádio, ou quem conheceu ele no supermercado, enfim. Então, todas essas pessoas, assim, passam essa lembrança, né? Eu acho que isso que mais nos deixa feliz, porque, né, foi sempre a mesma pessoa, uma pessoa que sempre tentou ajudar todos, sempre com lealdade, nos ensinando a ser dessa maneira, a seguir dessa maneira, e impactou muitas vidas nesse caminho, né? Que até hoje lembram dele, e continua abrindo portas para mim, pro meu irmão, né? Não tá aqui presente, mas aonde a gente vai, a gente é bem recebido em função dessa maneira que ele viveu. Pessoal participando por aqui, a Deise Silva, saudades do Caio Júnior, o Zé Coritiba, saudoso Caio Júnior, Marcos Vinícius Gusso, Caio era um baita profissional e um cara 500% humilde, ele não põe nem 100, ele pôs 500 por aqui, hein? O Reginaldo Augusto dizendo que o Caio Júnior também era gente finíssima. Uma coisa importante é... Quando que começa a vender o livro? Eu ia falar agora, pra gente finalizar. Que já são 1h53, eu ia falar, né? Matheus, pra gente Porque finalizar. eu tô ansioso, eu quero comprar. A pré-venda começa hoje, aonde, como comprar e quando e onde vai ser o lançamento oficial?
Isso, no dia... hoje já pode ser feita a compra, né? Já tá a pré-venda disponível no site www.caiojunior.com.br. O lançamento oficial vai ser no dia 14/12, na Biblioteca de Curitiba. Então a gente espera todos lá, né, para que possam vir conhecer um pouco mais da história dele. O livro ficou muito legal, muito bem escrito, fala sobre todas as fases. Então, torcedores aí, paranistas, palmeirense, flamenguista, gremista, vai... Os árabes, você vai ter... Os árabes vão ter que fazer um estudinho, mas vai ter ali a parte... Os portugueses, tem assim, é bem legal para mostrar como que os times jogavam em cada ano, então vai ser também uma lembrança para os torcedores desse time. E é bacana, assim, a gente tem que fazer uma menção aqui ao trabalho do Adriano Hartmann. Sim. Porque o Adriano é um jornalista que se especializou em assessoria de imprensa, né? Assessora muitos profissionais da área esportiva e tem se notabilizado como um grande escritor, né? De contar a história desses grandes esportistas, né? Agora é a vez... Tá aí o cara que você precisa, Linhares. A vez do Caio Júnior, né? Mas o Adriano já escreveu diversos livros, né? Então, assim, o Adriano, além de tudo, é um personagem muito importante na história da literatura esportiva do futebol brasileiro, né? Porque ele escreve do Levir Coupe, agora do Caio. Então, assim, é um cara que está trabalhando em biografias, né? De grandes personagens da história do futebol e agora vem com esse belíssimo trabalho aí com a história do Caio Júnior. Um dos caras que modernizou a assessoria de imprensa em clubes no geral, né? O Adriano trabalhou no Curitiba por bastante tempo. A gente se conheceu, o Adriano era assessor lá do Curitiba, né? Depois partiu para essa carreira solo, né? Com profissionais do esporte e é uma referência, né? Se você é estudante aí de jornalismo e tal, se inspire muito, acompanhe nas redes sociais o Adriano Hartmann, acompanhe de perto o trabalho dele, compre os livros, né? Porque o Adriano tá aí mais um trabalho brilhante aí, né? Parabéns, Adriano. Obrigado também, tá aqui no nosso estúdio, né? Eu gostaria de agradecer também, mais uma vez. A gente agradece bastante, mas é sempre importante, né? O Adriano é um grande amigo da nossa família, foi um grande parceiro do meu pai, inclusive era assessor, acho que teve uma época que era assessor do Curitiba e do meu pai num jogo contra, então tem que fazer acontecer, mas foi muito legal, bastante trabalho, muito bem contado, de uma maneira de alguém, por alguém que viveu perto dele e da gente, então a gente tá muito feliz. Pessoal, mandando as últimas participações por aqui, Marcos Vinícius Gusso, coxas e atleticanos também vão prestigiar, eu vou comprar, tá falando ele aqui. O Fernando Rafael Martins dizendo que o Caio Júnior merecia a seleção, tanto como jogador como treinador. O Rodrigo Gomide relembra que o Caio foi diretor do Curitiba em 2001, se não lhe falha a memória. Isso. E a galera, claro, saudando aqui o Caio Júnior, que foi uma figura tão querida e tão especial na história do futebol paranaense, tanto como jogador. É um cara que não vai jamais sair da memória da torcida tricolor, da torcida paranista. Tem um lugarzinho especial pro Caio no coração do torcedor tricolor. E um carinho especial por todos, por tudo que a gente já falou aqui. Matheus, para a gente finalizar mais uma vez, repete o site. Claro, www.caiojunior.com.br. A pré-venda já começa hoje, dia 14/12, o lançamento oficial do livro na Biblioteca de Curitiba. Agradecendo a presença. Qual vai ser o horário do lançamento lá? Das 5 às 8, 17 às 20. Então, 17 às 20. Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado pela atenção, pela lembrança. Ficamos muito felizes, né? Toda a minha família. Volte a outras oportunidades. Beijo pra sua mãe que tá aqui também, né? Um beijo pra minha mãe também. Um beijo pra Adri aqui também, acompanhando. Você volta outras vezes ao Bate Pronto Curitiba, daí depois pra gente falar do Hope. Com certeza, tá? Com certeza, é estarei aqui. Obrigado. No Bate Pronto, agora você já conhece o caminho, pode voltar quando você quiser. Vamos lá? 20 anos do Delicânia, as últimas do Furacão.